Você já ouviu falar da expressão os filhos de Israel na Bíblia? E hoje vamos falar quem eles foram E o que eles fizeram? Eu sou o David Gabriel. E eu sou o Matheus Pinheiro. E vamos falar de Bíblia. Para entendermos quem foram os filhos de Israel, primeiro temos que explicar quem foi Israel. Bom, o primeiro nome dado a Israel foi Jacó. Jacó, ele foi neto de Abraão. Abraão foi aquele na qual recebeu uma promessa da parte de Deus que ele seria pai de multidões. Abraão teve um filho chamado Isaac, que foi intitulado como filho da promessa. E Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, ele teve alguns casamentos. Na verdade, ele teve dois casamentos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os casamentos de Jacó. Jacó, como Mateus disse, ele teve dois casamentos. Mas antes do casamento, ele teve que fugir do seu irmão Esaú, pois depois ele roubou a primogenitura do seu irmão. Enganou seu pai, enganou seu irmão e depois fugiu. Fugiu para casa do seu tio Labão, que ele tinha duas filhas, Lia e Raquel. Lia era conhecida por ter os olhos tenros. Digamos que ela era meio feinha no nosso vocabulário. E Raquel não, a Bíblia vai contar que ela era bonita, que ela era formosa. Aí a história conta que Jacó se apaixonou por Raquel. Jacó queria se casar com Raquel, porque ele se apaixonou por ela. Então ele fez meio que um trato com seu tio Labão. Trabalhasse 7 anos pela mão de Raquel, porém seu tio Labão o enganou. Depois que Jacó trabalhou 7 anos, Labão entregou sua filha Lia para ele. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Bom, eu não sei como que é isso, mas eu sinceramente não trabalharia 7 anos por uma mulher. Você faria isso? Eu não faria. Do fundo do meu coração eu não faria isso. A gente não sabe, né? Na época é outra história, né? Outros tipos de... Outra pegada, né? Outra pegada, né? Mais, né? Vai 7, na verdade 14 anos, né? 14 anos. Então, 14 anos pra mulher que ele amava, né? Bom, então agora Jacó, primeiramente ele casou com Lia, porque foi enganado, certo? Depois ele casou com Raquel. Quando ele casou com Lia, Labão deu uma serva também para Lia. Essa serva se chama Zilpa. Então agora Jacó estava casado com Lia e Lia tinha uma serva chamada Zilpa. E depois de mais 7 anos ele também casou com Raquel. E Raquel também tinha uma serva que se chamava Bila. Então ele tinha Lia, ele tinha Raquel, Lia tinha sua serva que era Zilpa e Raquel tinha sua serva que era Bila. Gente, é mulher pra todo lado, imagina essa casa. Caramba, só tinha mulher, meu Deus do céu. Meu Deus. Uma só já não é fácil de aguentar. Meu pai, imagina 4. Com todo respeito, claro. Bom, como a gente falou de Jacó agora e dos seus casamentos, vamos falar um pouco mais de seus filhos. Jacó, como é casado com as duas irmãs, as duas não se bicavam muito, digamos assim, né? Viviam em pé de guerra. E Lia sempre era desprezada por Raquel. Mas Deus, vendo tudo isso, meio que esterilizou Raquel. Agora a Raquel então já não poderia ter filhos, porque ela era estéril e Lia podia. Então Lia teve o primeiro filho com Jacó. Esse primeiro filho se chama Rúben. É interessante que a gente vai falar aqui, toda vez quando elas tinham filhos, elas meio que falavam palavras em comemoração, ou o nome era meio que o significado de uma palavra. Porque, por exemplo, agora Lia teve um filho que se chamou Rúben. Quando ela teve esse filho, ela disse: o Senhor viu a minha aflição e agora o meu marido vai me amar. Então, isso que era interessante. Elas não estavam tendo filho porque era legal ter filho, mas elas estavam tendo filho porque queria jogar na cara de uma da outra. Exatamente, até nisso disputavam, né? Aqui, assim como um exemplo foi dado como Ana e a segunda esposa do seu marido. Quando Ana não tinha filhos, a outra tinha vários filhos e sempre jogava na cara dela. Era uma questão de honra, né? Exato. Bom, a senhorita Lia teve o segundo filho. Então ela teve o primeiro filho que se chamou Rúben, agora ela teve o segundo. E o segundo filho que Lia teve chama Simeão, que significa: o Senhor viu que eu estava aflita e me deu um filho. E a senhorita Lia teve o terceiro filho. Ela ficou grávida outra vez. E como o Mateus disse, ela teve o terceiro filho, e se chamava Levi,
Que significa que agora meu marido vai me amar mais ainda porque eu te dei eu lhe dei 3 filhos. Tipo, só porque a pessoa tava tendo cria, tava achando que o marido ia amar. Isso vale pra gente. Filho não segura marido. Tá ouvindo, mulheres? Filho não segura marido. Não adianta você querer fazer neném que você vai achar que você vai ter seu marido por perto. Não vai ter por perto. E também Lia teve o 4º filho, que se chamava Judá, que todo mundo como um dos mais conhecidos, né? Que significa, dessa vez louvarei ao Senhor. Pois é, agora Lia tá com 4 filhos e Raquel nenhum. 4-0 pra Lia. 4-0 pra Lia, placar. Bom, agora a história vai contar que Raquel, ela começou a ficar cheia de ciúmes. Aí a história conta que certo dia a Raquel chegou em Jacó e falou: Jacó, o negócio é o seguinte, se você não me der filha, eu vou morrer. Só que Jacó, como na simplicidade dele, na educação dele, ele fala: eu sou Deus pra fazer tal coisa? É, exatamente. Curto e grosso. Mas a Raquel não deixou só por isso. Raquel falou o seguinte: ó, já que eu não posso ter filhos, então pega a minha serva e tem filhos com ela. Imagina, tipo, a minha tá biruta. Ela pegou a serva dela, que é a Bila, e fez com que Jacó tivesse relações com a Bila, a serva de Raquel, só pra ter filho. E Jacó aceitou, né? Fazer o quê? E teve um filho chamado Dan, que significa Deus me fez justiça. E esse foi o 5º filho de Jacó, né? Que olha, com Lia tinha 4, com a serva de Raquel. Da serva da outra esposa, Raquel, teve 1. E com Raquel, nenhum. Raquel, é difícil. Pois é. Bom, Bila, serva de Raquel, teve o 2º filho com Jacó. E esse 2º se chamou Naphtali. E é interessante que quem tinha filho era a Bila. Só que esse filho, ele era de Raquel. Então a Bila estava tendo filho por Raquel. Que tal conhecido como hoje barriga de aluguel. Isso, barriga de aluguel. A famosa barriguinha de aluguel. Porque... aí quando Bila teve Naphtali, Raquel disse o seguinte: pois com grande luta tenho competido com minha irmã e conseguido vencer. Ela estava pensando em competição. Porque olha só, como o Mateus disse, que os filhos naquela época é meio que competição, principalmente filho homem. Eu tenho mais filho homem que você. Imagina, verdade. É meio complicado, né? Você chega assim, imagina, você nessa época casado com duas irmãs. Que tem 2 servas. Com 2 servas. Uma não consegue ter filho, fala pra você ter filho com a serva, a outra tendo um monte de filho, que nem um coelho. Que nem um coelho, a outra fica, né? E pra não deixar sua irmã meio que vencer essa competição delas, e Lia não tava tendo mais filho, então chamou sua serva também, Zilpa, pra ter outro filho com Jacó. E como que é o nome do filho? Gade. Que significa o quê? Afortunado. Afortunado. Pra vocês verem como a competição é forte mesmo, né? Agora Jacó, ele tá tendo filho já teve filho com Lia, já teve filho com a serva de Raquel, que é... Praticamente, das 4 mulheres que moravam na casa dele, 3 ele teve filho, menos com a mais ele amava. Exatamente. Olha só, com Lia teve 4 filhos, com Bila teve 2 e com a Zilpa teve 1. São 6 filhos e não teve com a outra ainda. Como que é o nome? Azer. E para não deixar para trás também, a Zilpa teve mais um filho, em nome de Lia. Como que é o nome dele, Mateus? Azer. Aí, quando Azer nasceu, Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que são felizes. Bom, agora uma historinha interessante, que também vai dar sequência a outro filho. Exatamente. A história vai contar que Ruben, o primeiro filho de Lia, o filho mais velho de todos os filhos, o primogênito, ele saiu caçar mandrágoras. Aí Raquel vê que Ruben estava caçando, pegando mandrágoras. Ela chega em Lia, que era a mãe de Ruben, e diz o seguinte: olha, Lia, é o seguinte, eu quero as mandrágoras, eu quero as benditas mandrágoras do teu filho. Faz o seguinte. Aí Lia ficou aborrecida, ela falou o seguinte: pô, Jacó já te ama, e você tá querendo pegar isso já do meu filho, você quer tomar tudo de mim? Era o que Lia estava querendo dizer. Óbvio que não com essas palavras, mas era... é praticamente isso. Traduzindo para hoje é assim, você já pegou o marido, agora você quer pegar as frutinhas do meu filho? Aí você tá complicado. Pois é. Porém, então, Raquel, que estava desejando muito essas mandrágoras, propôs um acordo. O acordo era o seguinte: Lia dormisse com Jacó aquela noite,
em troca das mandrágoras. Essa é meio que uma troca equivalente, como os alquimistas costumam dizer. E isso resultou em mais um filho com a Lia, Jacó e Lia. Lia teve mais um filho. E o nome dele foi? Isacar, que significa o quê, Mateus? Deus me recompensou. E depois de um tempo, Lia ficou grávida de novo. E como é o nome do filho? Deus me deu excelente dádiva. Agora o meu marido vai permanecer comigo. E depois disso, Lia teve uma filha. Aê! Depois de 800 tentativas, teve uma filha. Ufa, né? Depois de tantos homens, né? Praticamente um time de futebol de homem. Nasceu uma filha, e como é o nome dela? Dina. E só vai dizer que Deus se lembrou de Raquel e finalmente lhe deu um filho. E o nome dele era? José. Você já deve ter ouvido muito falar desse nome. José, o filho querido de Jacó. E o mais odiado. E para encerrar, Raquel teve o último filho. Como que é o nome dele? Ele se chamava Benjamim. Mas, porém, a parte ruim dessa história do filho Benjamim é que Raquel não sobreviveu ao parto. As botas. Morreu. Infelizmente ela morreu. Bom, Raquel conseguiu ter apenas 2 filhos. O primeiro foi odiado. E o segundo, ela morreu quando teve. A gente agora vai olhar para tudo isso que aconteceu, toda essa confusão, porque é uma confusão que teve aqui. 4 mulheres envolvidas, um homem só, vários filhos, brigas. É interessante a gente entender. Inveja. É interessante a gente entender que mesmo tendo tudo isso, a mão de Deus estava no negócio. Muitas das vezes, quando tem muita confusão na nossa vida, a gente pensa que Deus ele não está vendo a gente, perdeu o controle, mas não, fica tranquilo, porque tá tendo confusão, tá tendo bagunça, mas continua, como já foi falado aqui, seja dependente de Deus, independentemente da situação que está acontecendo, porque Deus tem um propósito no final, porque tudo isso pode acontecer, mas no final vai ter frutos. Exatamente. A Bíblia fala que tudo pode passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Exatamente. Tudo está acontecendo, essa pandemia, queimados que estão tendo, né, rumor de guerra, tudo que está acontecendo no mundo nunca saiu do controle de Deus. E agora, finalizando, todos esses são filhos de Jacó, e como foi falado no começo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas isso é um contexto para um outro vídeo. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e esses são os filhos de Israel. Israel, que hoje em dia é a nação que você conhece, que está lá no mapa mundi, lá você vê Israel, é essa Israel. Esses 12 filhos são conhecidos como as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Você esteve aqui nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Deus abençoe e lembre-se, Deus te ama, Jesus te ama e nós te amamos.